O Agente Secreto é provavelmente o filme brasileiro mais aguardado de 2025 e é uma promessa aí nas premiações, né? Será que vai pro Oscar? Nessa altura do campeonato não sabemos ainda, mas ganhou prêmios importantes lá em Cannes e eu tava ansiosíssimo para esse filme aqui. Eu vou te falar que as minhas expectativas, que eram inevitáveis, elas foram cumpridas e muitas vezes surpreendidas. Porque eu já assisti uma boa quantidade de filmes brasileiros aí no decorrer da minha vida, e esse filme aqui, ele conseguiu me transmitir uma brasilidade, respirar o povo, a cidade, os ambientes, as situações, as falas, os costumes do Brasil, como poucos outros filmes aqui do Brasil conseguiram fazer, e de uma maneira hipnotizante, magnética, profunda, também estranha, feliz e triste na mesma medida, porque a gente é assim, né? A gente pode estar ali na desgraça, mas a gente consegue achar alegria, achar alívio, mesmo a partir de tanto sofrimento. Hoje vamos falar dessa grande obra, tá? Desse grande filme. E afinal de contas, que diabo de filme é esse? Vai passar de 100, hein? Pode apostar. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos. Hoje pra gente falar finalmente de O Agente Secreto, novo filme do diretor e roteirista Kleber Mendonça Filho. Mesmo diretor de O Som ao Redor, Bacurau, entre outros, tá? Tá cedo pra falar, mas talvez esse seja o meu filme favorito, tá? Do Kleber Mendonça Filho. Eu acho que existe ali uma amálgama dos filmes dele reunidos nesse aqui e de uma maneira filmada com maestria e com roteiro, como eu disse, uma narrativa e personagens hipnotizantes, né? E a gente vai lá pra Recife de 1977. Temos o Marcelo, vivido aqui pelo Wagner Moura, que é um baita ator. E aqui não é diferente. Ele tá ali no fusquinha amarelo dele, rapaz, no meio do nada ali, já tá há 3 dias viajando com esse Fusca. Ele para num posto de gasolina, tem um cadáver ali coberto nesse posto de gasolina, vazio, né? A polícia chega, já rola uma tensão, né? Fica perguntando, e aí, rapaz, que tá tudo certo, extintor e... Essa cena, já desde o início, a primeira cena do filme, me lembra uma coisa tarantinesca. Me lembra, tanto visualmente quanto em termos de diálogo também, alguns filmes do Tarantino, a abordagem do Tarantino de cotidiano ali, de personagens ácidos, enfim. Mas de uma maneira super positiva e de uma maneira muito, mas muito brasileira, porque o Kleber Mendonça Filho, que ele consegue extrair da brasilidade dos personagens, né, de uma forma natural, engraçada. Às vezes eles estão falando de uma coisa tensa, de uma coisa séria, e aí um personagem vai falar um negócio ali repentino que você vai dar risada, porque é isso, né? É aquela coisa da desgraça, do alívio, do feliz e do triste na mesma medida. Marcelo, esse cara, ele tá fugindo de alguma coisa. Ele tá saindo ali, indo pra Recife, onde ele encontra refúgio. Refúgio cult, Lucas? Não, refúgio na casa, num lugarzinho ali comandado por ela, uma grande personagem, Dona Sebastiana, Bastiana, feita pela Tânia Maria, que é de um carisma, de uma simpatia, de uma naturalidade. Toda vez que essa mulher abrir a boca, você dá um sorrisinho de canto de boca também, porque é muito agradável de ver. Sabe, as interações, o Wagner Moura de vez em quando ele dava uns sorrisinhos ali vendo a Sebastiana, né, falando com ele e tal, e eram risos que pareciam muito naturais. Parece que o próprio ator, próprio Wagner, estava encantado com aquela figura, né? E aí, esse filme ele tem umas coisas excêntricas que o Kleber Mendonça Filho, são devaneios ali que ele muito bem inclui. Porque o cotidiano, às vezes, ele é estranho, ele é bizarro, ele é inusitado. Como uma gatinha lá de 2 cabeças que tem 2 nomes, né? Do nada. Você vai ter, sei lá, um tubarão que aparece lá com a perna, que engoliu uma perna. De quem é essa perna? E aí aquilo vira um mito, né? O diretor, ele constrói um mito em cima daquilo.
E eu fiquei impressionado com o design de produção de época, década de 70. Né, tem uns momentos ali que ele filma a cidade, é um monte de carro passando, eu acredito que muita coisa foi inserida digitalmente, mas existe uma naturalidade, porque a forma como o diretor estabelece aquilo, mais distante, plano aberto, a cidade toda, os letreiros ali no centro de Recife, é de uma beleza, é de uma potência, tem um colorido, né? É um filme muito solar, ele é colorido, ele traz essa coisa quente, ele traz mais uma vez, né, essa coisa abrasileirada, porque aqui no nosso Brasil, de vez em quando tem frio, né? Aqui em Brasília, onde eu moro, é calor a maioria do tempo. E esse filme, ele respira isso. Pode ficar tranquilo que você é cliente e é bem atendido aqui. Não tem nada a ver com isso. Viu? E o Agente Secreto, eu diria que é um quebra-cabeça longo, tá? Quase 3 horas de duração, 2 horas e 40. Pra mim, passaram assim, voando, porque o que eu fiquei ligado naquilo, o que eu fiquei interessado naquilo, e é um quebra-cabeça que Kleber Mendonça vai montando aos poucos. Quem de fato é Marcelo? Do que ele tá fugindo? Quem são os inimigos de Marcelo que vão se aproximando aos poucos ali ao redor? Quem são aquelas pessoas ali que estão refugiadas, né? Então tem várias perguntas que vão sendo trazidas ali, respostas, e não necessariamente com toda aquela mastigaçãozinha, e que bom, né? Porque a exposição, às vezes demais, ela tira o fator interessante do filme e ela desocupa esse lugar que a gente tem de refletir sobre aquilo e do próprio mistério que o filme está construindo. Então, vamos lá, quando você tem uma ambientação maravilhosa, quando você tem essa direção imersiva, quando você tem esses personagens complexos, interessantes, misteriosos, engraçados, né? Eu acho que é o conjunto perfeito para fazer desse filme muito agradável. E é um filme que ele trabalha com vários gêneros, né? Ele é um filme de mistério, ele é um thriller, ele também é comédia, ele também é dramático, ele tem pouco, mas tem ali ação, né? Ele vai chegar a um ponto em que a violência, a brutalidade que até então era contida, ela vai aparecer e de forma mais escancarada em tela. E eu vou te falar que o Kleber Mendonça Filho, ele é tão apaixonado pelos próprios filmes, pela história que ele está contando, e isso é importantíssimo, que, né, ele prolonga o filme, ele contempla aquilo que está acontecendo, ele pega grandes cenas ali de diálogos entre os personagens interagindo e tal, que ele quer ficar cada vez mais ali naquela conversa. Parece que ele não quer sair, eu não queria que ele saísse também. Alguns personagens, como a própria Dona Sebastiana, que eu queria até mais dela, sabe? É uma personagem tão interessante. Outros refugiados ali, tem um rapaz meio excêntrico ali, de dentinho, né, que vai conversar ali com o personagem do Marcelo de vez em quando, que você queria mais. Mas é isso, a base do filme traz diferentes núcleos, diferentes linhas temporais, né? A gente tem uma linha principal que fica ali, claro, 90% do tempo, mas essa linearidade ela é quebrada repentinamente de vez em quando, levando para outros lugares que depois vai fazer um outro sentido, principalmente no último ato do filme. Então são várias coisas, é um desafio, né, para um filme ter que lidar com vários personagens, várias épocas e ir montando isso aos poucos. E eu vejo que é uma linha tênue, né? Porque isso é complexo, muita coisa. Quando o filme parece que ele vai perdendo um pouco de foco e se dispersando, ele traz de volta. E isso pode incomodar algumas pessoas, porque, de novo, eu acho que o Kleber Mendonça Filho, e isso é do cinema dele, desde lá do Vinil Verde, do filme dele de 2004, um curta que trabalha ali com o lúdico, com o surreal. A gente vê isso nos filmes do Kleber Mendonça e muito potente aqui também, em que ele experimenta. Mais uma vez eu vou usar essa palavra que serve muito. É tipo um devaneio. E ele vai trazer inclusive o terror. Ali, ó, muito rápido. Coisa de 2, 3 minutinhos, que pode espantar algumas pessoas, mas dentro daquele conceito, para criar uma certa mitologia, é muito interessante. É quase que um intervalo em um filme de 2 horas e 40, que ele fala, não, pera aí, você tá envolvido aqui, deixa eu te trazer para cá, porque isso aqui também faz parte desse universo. Né, envolve inclusive a perna do tubarão e coisa e tal. Então assim,
São vários e vários elementos, símbolos ali que são colocados em telas que são interessantíssimos e que fazem desse filme algo realmente rico. Tem matador me procurando? É isso que você tá dizendo? Tem. E dentro desse balaio nós temos muitos temas, tá? Alguns mais aprofundados, outros nem tanto, mas um que é muito forte e eu acho que fica como mensagem e tal, e reflexão, é sobre a nossa história. As pessoas que convivem com a gente, seja a nossa família, os nossos amigos, as pessoas que passam pelas nossas vidas, as pessoas que ficam lá atrás, e como a memória ela vai apagando. Por exemplo, quando a gente é criança, muita coisa acontece e depois isso vai desaparecendo, e dependendo, coisas que desaparecem, que ficam apagadas, seja pela nossa memória, seja pela sociedade que impõe esses apagamentos, são coisas importantes, são pessoas importantes, são momentos importantes que ficam ali, ó, no esquecimento. A gente tenta, né, eu tento lembrar ali, quando eu era criancinha, tanta coisa aconteceu e talvez daqui 10, 15, 20 anos eu não vá lembrar mais disso. E é um sentimento triste, eu sei que é algo natural, eu sei que é algo que faz parte, mas se a gente pudesse, a gente não esqueceria as pessoas importantes na nossa vida. Aquela pessoa que talvez você encontrou 1, 2, 3 vezes, mas que foi importante pra você, mas que talvez um dia ela não vai existir mais, porque vocês se separaram, porque na sua memória ela foi apagando. E eu tô falando de pessoas e tô falando de momentos também. Aquela música que talvez você ouvia 20 anos atrás e agora você não lembra dela, ou você não lembra do nome dela, e para você ter acesso a ela já é mais difícil, né? Então tem coisas simples, tem coisas mínimas, mas tem coisas máximas, tem coisas grandes, né, que vão fazendo parte desse esquecimento. Mas não seria esse o viver, não seria esse, né, o modo que a gente tem de continuar, né, e de estar presente, e até quando a gente vai estar presente, né? Então é muita coisa que esse filme traz, né? E ter isso em tela nessas quase 3 horas, eu viria mais 2 horas desses personagens aqui, de Dona Sebastiana, de Tânia Maria, de Wagner Moura e companhia, né, que são memórias que Kleber Mendonça deu esse privilégio de colocar ali em tela, né, e de escancarar o nosso Brasil através do Recife, através da cidade, através do carnaval, através da alegria e através da violência também, que faz parte, né? Então é uma grande síntese do que a gente é, e subvertendo isso também, tá? Ele tem coragem o suficiente de fazer umas subversões ali, que depois na parte com spoilers eu vou falar melhor, mas que para alguns pode ser um choque, falar, não, mas como que ele faz isso? Mas que acaba sendo ainda mais cru e ainda mais impactante, sendo de uma forma mais direta, mais banal, porque a banalidade ela tá aí, né, na nossa sociedade. Enfim, daqui a pouco eu adentro um pouco mais a isso, tá? Gostei muito do filme, eu dou uma nota 9 para O Agente Secreto. Que filmaço! Espero que receba ou que seja indicado a mais e mais prêmios. Já está sendo muito consagrado lá fora. E para mim foi um dos melhores filmes disparado que eu vi nesse ano de 2025. E vi muita coisa boa esse ano. E que bom poder falar que é do nosso cinema, que é do nosso Brasil. Atenção! Aviso de spoiler. A partir de agora, continue por sua conta e risco. Essa é a pessoa que eu quero. Bem, vamos lá. Demora um pouco, né, esse mistério, esse quebra-cabeça que faz parte do jogo proposto pelo filme, mas a gente sabe que Marcelo tá fugindo, e Marcelo, que na verdade é Armando, o nome dele é Armando, ele tá como Marcelo, ele é o agente secreto, no caso o agente secreto protegendo a própria vida, porque se ele vier à tona ele vai morrer, ele tá sendo caçado, e aí a gente vai também entendendo aos poucos o porquê, por quem que ele tá sendo caçado. Ele vai pra Recife, fica refugiado ali com Dona Sebastiana e outras pessoas, ela cuida do pessoal, todo mundo tem os codinomes, né, mas brasileiro é boca de sacola, é aquilo, eles precisam
manter o segredo. E mais uma vez, né, brasileiro é fofoqueiro, né? Mais uma vez a gente tem essa coisa, né, do brasileiro ter que se salvar. Aquilo é perigoso, aquilo, né, se revelar seu nome pode comprometer, mas em certo ponto eles não conseguem, né? O próprio Marcelo, que é Armando, fala, ó, não sou Marcelo, eu sou Armando. Ele entrega ali mais de uma vez para diferentes pessoas. De vez em quando o filme vai para o futuro, para tempos mais atuais, com moças escutando ali os áudios de entrevistas com Armando / Marcelo, vendo sobre o caso e também fazendo parte desse quebra-cabeça, quem são essas meninas, essa pesquisa, né, onde elas querem chegar com essa pesquisa. E aí o que acontece? A gente vê do passado nebuloso de Marcelo, que é Armando, né? Quando ele era Armando, ele era pesquisador, professor, diretor de um núcleo de uma faculdade ali de São Paulo e coisa e tal. Eles estavam pesquisando coisas importantes ali, negócio, né, bateria de lítio e tal. E um cara da Eletrobras, né, um poderosão, chega lá para tomar conta desse projeto, e um empecilho, alguém que tá ali no caminho dele, é justamente Armando, né, / Marcelo / Wagner Moura, que não vai, né, aliviar pro cara, né? O cara começa a acusar eles, tem uma cena, né, inclusive é a Alice Carvalho que faz a esposa do Armando, é uma cena bem desconfortável ali, que esse cara intimida eles, intimida ela, e eles caem na porrada ali, Armando e o filho desse cara, no meio do restaurante. Então esse cara, ele quer tomar conta desse projeto, ele quer culpabilizar o Armando, e Armando tá fugido. Nessa altura do campeonato, a esposa de Armando já faleceu, será que foi de causas naturais, enfim. E o cara quer mandar matar o Armando. Tem 2 matadores de aluguel ali atrás de Armando, já em Recife. E por mais que essa seja a trama principal da fuga do Armando e tal, o que é o filme? O que é o Agente Secreto? E por que algumas pessoas podem se decepcionar com o filme e tal? Porque talvez estejam muito acostumadas a um formato de filme, né, em que essa trama misteriosa deveria ser a grande prioridade. Às vezes ela não é, porque o filme ele dá espaço para essa construção de mundo, dos outros personagens e daquela cultura, né? E eu acho isso interessantíssimo e enriquecedor para esse filme, né? Então, por exemplo, você vai ter uma quebra da moça lendo ali para os refugiados, né, na casa de Dona Sebastiana, a manchete do jornal da perna do tubarão, né, que foi encontrada, e que se cria uma mitologia ali sobre essa perna, e que o pessoal falou, nossa, eu vi essa perna no parque e atacou as pessoas e tal. E aí o filme, ele fantasia isso, ele imagina, ele materializa isso no filme, da perna pulando ali à noite, tal qual um filme de terror, atacando as pessoas, né? Você pode pensar, nossa, meu Deus, isso é esquisitíssimo. Isso inclusive me lembra um pouco do cinema do próprio David Lynch, né? Naqueles 2, 3 minutinhos que ele tira ali de intervalo, mas que é interessantíssimo, faz parte do imaginário, porque quando a gente é mais jovem, ou até hoje em dia, a gente tem crenças em coisas sobrenaturais, absurdas assim, que se aproximam dessa abordagem que o Kleber Mendonça faz em relação ao diabo dessa perna, desse tubarão. Inclusive tubarão, que é uma coisa muito fundamental para esse filme, é um símbolo, né, que ele usa aqui. Eles falam do tubarão do Spielberg, né? O menininho lá, o Fernando, que é o filho do Armando, é obcecado pelo tubarão, pelo filme, e ele não pode, porque ele é muito novinho, não pode assistir Tubarão. Aí tem o negócio da perna. Enfim, é uma coisa, são pequenos detalhes, mas que agregam aquele universo, aqueles personagens. Nome de policial. Eu sou policial. Bem, os assassinos, amando lá do cara, do poderoso da Eletrobras, né, recebendo 100 mil cruzados lá pra ir matar o Armando, chega lá em Recife, eles pagam 4 mil, receberam 60 mil, paga 4 mil para um outro cara fazer o serviço. E aí ele vai na repartição que o Armando tá trabalhando ali, disfarçado, né, de Marcelo. Ele chama o Armando pelo nome, e aí ele quase olha assim, mas não olha, mas mesmo assim o cara fala, ó, o cara tá aqui, pode matar? O cara fala, pode, né, pode matar. Quando ele vai para matar, o Armando, ele é mais rápido, ele vai no delegado salafrário lá da região, fala, ó, tem um cara me atazanando ali e tal, porque o delegado, sem saber que
Marcelo é Armando e Armando tá, né, sendo procurado para ser morto e coisa e tal, né, mas simpatiza com o Armando. E aí para se provar ali, o delegado fala, não, vai lá, né, tirar satisfação com esse caba. E aí começa a parte de ação do filme, trocação de tiro, perseguição aí com esse cara do assassino que queria matar Armando. Bem, depois de trocas de tiro, sangue, gente morrendo, o Ayrton Senna lá, o rapaz que faz um dos assassinos, acaba morrendo também. Um outro tava na praia tomando banho, o outro conseguiu fugir, enfim. O filme ele tem um corte brusco, um corte seco pro futuro. Para as moças pesquisadoras lá, com uma dessas moças olhando ali no computador uma manchete, né? Porque lá no passado o Armando, ele ligou pro pessoal que tava ajudando ele, falando, ó, meu tempo aqui em Recife acabou, eu preciso sair daqui, o povo tá me procurando, eles vão me matar. Nessa hora o filme te dá uma esperancinha, né? Ah, ele vai conseguir fugir com o filho dele, com o Fernando e coisa e tal, né? Só que é nesse corte brusco que a gente vê na tela do computador a moça vendo uma manchete da época, da década de 70, que Armando foi morto, foi assassinado, tomou vários tiros ali, a foto dele, aquela coisa bem sensacionalista, né? Década de 70 ali, jornal e tal, como se não tivesse coisa parecida hoje em dia também, né? E olha só como Kleber Mendonça ele subverte isso, porque poderia ter sido uma cena super dramática, né, do Armando sendo perseguido e atirando. Não, ele conta de uma forma crua, de uma forma seca, de uma forma banal, tal qual é a morte, tal qual foi aquela morte, tal qual foram várias mortes naquela época, nos dias atuais, né, e a gente vê aquilo, né, a morte do protagonista do filme, daquele épico ali de mais de 2 horas que a gente já tá assistindo ali na tela de um computador. Mas quem é essa moça? Por que tá no futuro? Quem é essa pesquisa? A gente descobre, né? Essa moça, ela vai para um hospital procurar um tal de Fernando. Fernando é médico. Médico, Fernando era filho de Armando. Agora já com uns 40 e poucos anos e tal, porque passaram vários anos. E ela vai contar para ele, ó, tô aqui com arquivos, eu sou de uma faculdade, aquilo era uma pesquisa de faculdade, né, tal qual o pai dele, o Armando, né, era pesquisador de faculdade e tal, bababá, né, essa moça de uma maneira mais simples, menor, mas ela também estava fazendo uma pesquisa, só que eram arquivos tão sérios ali, falando desses crimes, da morte do próprio Armando, do apagamento dele, que a própria faculdade congelou, falou, ó, para essa pesquisa aí, né? Uma pesquisa que foi interrompida, tal qual Armando foi interrompido ali no passado e coisa e tal, né? Então aquela coisa do silenciamento, do apagamento que acontece em vários lugares. E aí ela conversa, né, com ele, Fernando, e é muito triste esse momento, porque Fernando fala, não, meu pai é meu avô, que me criou. Quantas pessoas, né, não foram criadas por outras, por avô, por tio, por tia, enfim. Ele fala, eu conheci meu pai muito criança, eu não me lembro do meu pai. Realmente, no filme todo, Armando e Fernando, o filho dele, tiveram pouquíssimo contato, são 2 ceninhas ali que eles têm, até porque Armando queria viver a paternidade e foi impedido disso porque ele foi assassinado, né? E a menina que estava pesquisando sobre a vida de Armando e companhia, ela conhecia mais o pai do cara do que ele mesmo. Ele fala para ela, você conhece mais o meu pai do que eu. Né? E ela entrega o pendrive e fala, ó, tá aqui, todas as pesquisas, tudo que eu sei sobre o seu pai. Esse tipo aqui, o senhor já deve saber mascar. E é isso que eu falo sobre a memória, sobre o apagamento, né? Sobre a gente, quando criança ou mais velho, né? Tantas coisas que ficaram para trás, tantas coisas que um dia já foram muito importantes e por conta da vida, né? Elas deixam de ser, elas simplesmente desaparecem, e às vezes são coisas muito significativas pra gente, né, como era o caso do pai do Fernando, né, que depois foi desaparecendo ali na memória dele enquanto mais velho, e agora ele tinha ali um pendrivezinho pra quem sabe ter um contato um pouco maior, que seria difícil. Tô falando da morte, do assassinato do pai dele. A última cena é muito interessante, ela dá uma quebrinha nessa tensão, nessa tristeza, né, porque eles estão saindo ali do hospital, a moça e o Fernando conta uma curiosidade para ela, que aquele hospital, naquele lugar, antigamente era o cinema,
né? O Kleber Mendonça traz muito essa coisa do cinema. O vô do Fernando era projecionista lá no cinema e tal, e ele fala que ele assistiu Tubarão lá, né? Que depois ele conseguiu assistir e tal, e que foi um filme muito importante, que ele tinha pesadelo com Tubarão, e logo quando ele assistiu o filme ele parou de ter esses pesadelos. Assim que ele teve contato com aquilo, às vezes, ele tendo contato com aquele pendrive do pai dele ali, ele vai resolver muita coisa na cabeça dele também. E olha só como, mais uma vez eu vou repetir porque é importantíssimo, memória faz a diferença, né? Ali era um cinema, agora era um hospital. Na memória do Fernando ainda era um cinema, mas em algum momento na vida do Fernando, ele não vai se lembrar mais, ou ele vai morrer um dia, e é aquele cinema que fez tantas memórias e passou tanta coisa interessante. Tem um momento que, inclusive, muito engraçado, que a galera tá passando uma profecia lá na década de 70, e gente passando mal, gente supostamente ali possuída, né, por causa do filme e tal. Mas, de novo, isso vai sumindo, né? Enfim, por isso que cinema é importante, porque cinema é memória. Coisas, atrocidades aconteceram, década de 70, antes da década de 60, enfim, que a importância dessas coisas vão sendo esquecidas e banalizadas. Eu falo, não, isso aí não foi nada demais não. Mas às vezes foi algo muito importante, algo que matou, que sumiu com muita gente. E livro, filme, arte é muito importante por causa dessas coisas, para relembrar, para deixar ali guardadinho, mas como memória, né? Porque a arte também é memória. E é muito bom a gente ver quando essas memórias são construídas de forma forte, de forma bonita, como é o caso de O Agente Secreto, né? Gostei demais do filme. Você assistiu O Agente Secreto? O que você achou do filme? Né, se decepcionou, gostou muito, você pegou outras nuances aí, outras interpretações também sobre a produção? Deixa aqui nos comentários. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações, deixe o seu like, que ajuda muito o Refúgio Cult também, e se torne membro do canal. Claro, se você puder e quiser ter acesso a esses vídeos antecipadamente, lives exclusivas, entre outros conteúdos também, no link aqui na descrição. E eu vou ficando por aqui. Caso você tenha perdido os últimos vídeos do canal, ó, estão aparecendo bem aqui do meu lado, é só clicar e assistir caso o YouTube não tenha te mandado. Um grande abraço e até mais.